Depois que eu quase furei o tímpano do Isaac, ele nunca Tenho mais medo. quis usar. Medo. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura, episódio de número 6 dessa nossa temporada Evangelho com E maiúsculo. 14 episódios aí pra gente estudar Gálatas, pra gente estudar essas cartas aí que Paulo, o apóstolo Paulo, enviou a esta igreja específica, a igreja de Gálatas, né, aos Gálatas. E você tá estudando a Bíblia junto com a gente através aqui do novotempo.com/Contra a Cultura. Dá um tchauzinho aí pra galera, ó, que nos assiste aí através de um vídeo, né, bonito aqui do nosso estúdio da Rádio Novo Tempo. Você que nos escuta através da Rádio Novo Tempo aí no domingão ou na terça-feira, reprise aqui do programa, ou você que nos ouve através do aplicativo de podcast do Contra a Cultura, assina o nosso canal e ouve quando e onde você quiser. Eu nunca estou só. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para nunca te deixar só, Bianca. Ah, obrigada. Ó, nada. Isaac, coração É. pra você, viu? Mayara Costa, tudo bem? Tudo certo, Bia. Beleza. Olha, esses dias me abordaram e falaram assim, viu? Ah, a Mayara é sua irmã, vocês têm uma voz parecida. Uma e voz tal. meio semelhante. É. Acho que é Em por conta da Cristo. voz grave. É, em Cristo, poxa, isso mesmo. E o Daniel tá aqui, né? Ô, Dani, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. O Renatinho tá de férias e o Dani assume aqui quando o Renatinho está ausente. Você também é bem-vindo aqui ao Contra a Cultura, tá? Vamos lá, gente. O nosso Vamos. título de hoje, o Novíssimo Testamento. Aí sim. Eu achei que você ia falar o novíssimo rebelde. É, o Novíssimo Testamento. E aí eu já digo para o nosso amigo Isaac explicar esse título que ele sugeriu aqui para o Contra a Cultura. E Isaac Rezende que tem uma queda pelas tretas, né? Eu? De onde você tira essa ideia, Bianca? Eu sou uma não. pessoa transformada pelo Evangelho. Ah, mas isso é mesmo. O De vez Novíssimo em quando Testamento. cai nas tretas. Ah, tá, né? Ah, Porque o bem que eu quero fazer, Bianca, não faz, Isso eu não. não faço, né? mas as tretas que eu não quero arrumar, Essa faz. O Novíssimo Testamento, Isaac, o que você sugeriu com esse título de hoje aqui? na verdade a gente vai estudar agora o capítulo 3 de Gálatas, dos versos 15 até ali 19, 20 mais ou menos, né? Uhum. E Paulo ele tá ali numa crescente explicando a sua teologia, falando sobre a questão de que Abraão ele foi salvo pela lei ou pela graça, né? Ele foi salvo porque ele foi obediente ou por causa da promessa que Deus fez. E agora ele vai tentar destrinchar e sistematizar um pouco mais isso para falar sobre a questão da promessa e da lei, né? E quando a gente fala assim na divisão da Bíblia, é normal, a gente sempre chama, e está escrito na nossa Bíblia, né? Que ali de Malaquias, Zacarias para trás é o Velho Testamento e de Mateus para frente é o Novo Testamento, né? E existe uma divisão no meio evangélico onde o antigo pacto, a antiga dispensação, a antiga aliança era promovida através da lei, né? Então o judeu de fato era salvo pela lei, mas Jesus ele vem trazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento, e esse novo testamento é onde somos salvos pelo evangelho. Paulo ele vai mostrar que na verdade o Novo Testamento é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é o Novo. Como assim? Quê? Que, na verdade, a ideia do Evangelho, que é a salvação pela morte de Cristo, é o Antigo Testamento. Ele é a primeira de todas as promessas de todos os pactos. E que a lei ela só vai ser acrescentada depois, no sentido de que a lei ela vai ser o Novo Testamento, no sentido de que vai ser um novo pacto. Mas não de que a gente vai ser salvo por ela. E aí ele vai explicar direitinho como funciona essa relação. Então, em miúdos, é basicamente isso. O Novo Testamento, ele é o testamento mais antigo de todos. Ele é o original. Ele não foi feito com Cristo na cruz. Ele foi feito com Adão no Éden. Pós-Éden, ali na queda, né? Massa. Então, quando você vai lá em Gênesis 3, você vai ver Deus falando para o homem, né? Olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, que é Satanás, né? Uhum. Você vai ferir a cabeça dela e ela vai ferir teu calcanhar. Então ele está prometendo ali no que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, o primeiro de todos os evangelhos, onde Deus ele vai destruir o poder de Satanás e o poder do pecado, né, através da semente que viria, né, de Eva e de Adão. Então ali é o Novo Testamento já acontecendo em Gênesis 3, entendeu? Êxodo 20, na verdade, é o Novo Testamento. Entendeu? Porque ele vai ser algo que vai vir depois. E é o que ele vai dizer aqui, Paulo, olha, a lei vai ser acrescentada, ela vai vir posteriormente. Então, eu acho que no decorrer do episódio a gente vai Não vendo aí o desenrola. que Paulo fala. Exatamente, exatamente. Mas um título assim. O Isaac é muito criativo, né? O Não, Isaac gente, é é o- muito criativo Chega aos mesmo. pés. Não. É, Não, Por isso que eu parem. deixo isso pra ele, porque ele... Parem com as
alimentar minha soberba. É, né? Olha só, nesse episódio de número 6, né, nosso guia de estudo tem por título A Superioridade da Promessa, lição de número 6, né? A gente, então, vai estudar aqui a partir do versículo 15, vamos até o 19, 20... 19, ali, né? 19. A gente vai estudar bem a fundo aqui o que Paulo escreveu aos Gálatas. Então, acompanhe aí na sua Bíblia. Gálatas 3, a partir do versículo 15. Aqui a gente vai discutir o que é mais importante, né? A lei de Moisés ou a promessa de Abraão, o que de fato Paulo quis dizer com promessa, quis dizer com lei, salvação no Antigo Testamento. A gente vai discutir um pouquinho aqui nesse episódio. Vamos lá, acompanha aí então, você que está com a sua Bíblia, nós estamos aqui, você que está acompanhando através do vídeo, está vendo aqui no estúdio, todos com Bíblia na mão, vamos lá. E Jesus no coração. E Jesus... boa. Abraço, Luiz. Bíblias na mão. Isso é o novo e Jesus jargão do no Contra. coração. Pronto, legal. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. É isso aí? Isso aí. Uhum. O último verso aqui na minha versão, que é a NVI, ele diz: qual então é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Então, na verdade, assim, a gente fala, a lei é eterna, a lei é eterna. Mas aqui Paulo parece sugerir que a lei ela foi acrescentada, ela foi colocada, ela foi adicionada. A promessa. Algo que é adicionado, será que ele é eterno? E aí como é que fica essa questão, né? E aí eu abro para os meus amiguinhos. Ah, que ótimo. Ele lança a treta joga a bomba. E joga pra gente. Então eu jogo pra Mayara Costa, olha que beleza. Eu jogo pro Daniel. Ah, não posso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender... Eu acho que pra gente chegar no 19, vamos voltar pro 15, né? Vamos voltar pro 15? Acho que é bem interessante pra lá. gente Irmãos, construir o caminho. apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Uhum. E aí, mais pra frente, ele diz que a lei foi acrescentada à promessa. E aí? Basicamente, o que ele está dizendo aqui, antes da Mayara começar? Ele está falando assim, ó, vamos pegar um exemplo nosso aqui. A gente que é ser humano, a gente que não é Deus, né? No nosso cotidiano aqui, o que acontece? Quando alguém escreve um testamento, esse testamento ele se torna irrevogável. É um contrato, ele está ali, ninguém pode mexer nele. Então, o que acontece? Se ele está ratificado e ninguém pode acrescentar algo, como é que fica esse relacionamento da lei como um contrato, como uma aliança? Por favor. Tome a palavra. Ótimo. Bom, ele vai mencionar muito Abraão aqui, ele vai usar muito Abraão aqui, porque Abraão era o patriarca usado para poder embasar todo aquele discurso que os judaizantes estavam fazendo com os crentes da Galácia. Mas ali a questão é a seguinte, a promessa que Deus fez, a aliança que ele fez, ou seja, a forma como ele lidaria com o pecado, que é isso que é a aliança de Deus na Bíblia toda, a forma como ele lida com o pecado, essa forma de lidar com o pecado já estava estabelecida por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, eu vou ter que sair um pouco de Paulo aqui, né, para poder mostrar isso, mas eu vou para Pedro, a gente já estudou Pedro, mas vale a pena ver de novo, como diz aí um jargão. Um jargão. Conhecido por aí. Pedro. Lá em 1 Pedro. Capítulo 1. Verso 18 e 19 vai dizer assim, ó. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então, o que acontece? 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 16, a partir do 16, ok. até o 20. Ok. Fica usando essas biblinhas com essas linguagens moderninhas, aí não se acha no... Não, eu verso. tava lendo aqui a partir do versículo 18, por isso. Tá bom, tá Desculpa, desculpado. foi erro meu. Ali ele vai falar o quê? Que a aliança que Deus estabeleceria com a raça humana, ela era uma aliança já feita antes mesmo do mundo ser criado. Olha aí. Antes mesmo de ter chegado o pecado. Então a aliança não surge com Abraão. Não, ela não surge com Abraão. Ela surge com Cristo já na eternidade, antes mesmo da terra ser criada. Só que ali Pedro diz que ela vai ser ratificada quando você começa a viver da forma fútil legada pelos seus pais. Que pais? Aí nós temos que voltar lá no começo, nós temos que voltar lá no Gênesis para entender onde foi que o problema na terra começou. Então, quando nós vamos para o Gênesis, nós vemos que ali existe a oferta do pecado, e a oferta foi a seguinte: viva conforme a sua própria vontade, porque você tem condições de ser o seu próprio Deus. Então, independa-se de Deus e viva do jeito que você acha certo viver. Essa proposta foi aceita, e a partir daí nós começamos a ter sérios problemas, né? Aí Deus ele tem que vir e tem que mostrar para o primeiro casal o que ele, Deus, faria para solucionar agora o problemão que foi causado com o pecado. E aí começa a pedagogia de Deus, né? Para o homem, para mostrar pra gente como que isso ia ser feito. E desde lá do Éden, isso foi tentado, né? Então, quando a gente fala de evangelho é de uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia que Deus tem para nós é que, mesmo merecendo a morte, nós não vamos morrer, se nós não quisermos. A morte eterna, né? Então, mas como isso? Porque a Bíblia, Deus foi claro, se pecar, morre. Então, como é que agora eu não morro? Como é que eu recebo o contrário do que eu deveria receber? Então, agora Deus, ele trabalhando esse evangelho, ele vai precisar de instruções, sistematização, como disse Isaac, para poder explicar como será possível um pecador que merece morrer, no final das contas, se ele não quiser morrer, não morrer. Olha que interessante, né? O argumento dele aqui é o seguinte, olha, se a gente que é ser humano, quando a gente escreve um testamento e faz um acordo com uma outra pessoa, a gente não pode mudar esse testamento? Quanto mais Deus, né? E é até um jargão de um verso fora de contexto que a gente usa, mas que ele está certo, mas ele não é aplicado a esse contexto, que a gente sempre cita lá, né? Porque Deus não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo sempre, né? Claro que esse verso ele está falando da misericórdia de Deus, ele não está falando de outras coisas. Mas, beleza, Deus não muda. Se Deus não muda, então sua lei também não muda. Aí a gente usa para argumentar isso, né? A lei de Deus não muda, ela não é outra lei agora, porque Deus não muda. E aí Paulo ele vai fazer essa pergunta, tá, mas quem veio primeiro, a lei ou a promessa? E ele vai dizer aqui no verso 17 que a promessa a Abraão precedeu a lei em pelo menos 430 anos. Ou seja, a lei só vai ser dada 400 e poucos anos lá na frente, Depois. no contexto do Sinai, com Moisés retirando o povo. Isso que você está falando é tão interessante, porque quando você estuda o chamado de Abraão, começando do Gênesis 11, a gente começa do 12, mas começa do 11. Né? Sim. Porque o capítulo 10 é muito interessante, porque depois que passa o dilúvio, depois que passa aquele momento de juízo, vamos dizer assim, uma nova história da Terra começa a partir do capítulo 10 e essa história da Terra só vai terminar no capítulo 18 do Apocalipse. Porque ali Deus tá estabelecendo de novo a sua aliança. Ou seja, a história da redenção começa do Gênesis 1 e vai até Apocalipse 22. É que assim, ela começou no 1. Aí chegou o dilúvio. O dilúvio foi meio que... Nem todo mundo concorda com isso, mas foi como se fosse um juízo divino ali para as pessoas daquela época. Quando ele vai recomeçar a história, recomeça um novo capítulo. Então, a partir do capítulo 10 do Gênesis. E esse capítulo vai terminar no capítulo 18. Então, ali, quando você pega Babel ali, o surgimento da cidade de Babel com a Torre de Babel, nós temos ali a demonstração do que vai ser a história da redenção até o final. 2 povos, ou você é Babel ou você é Jerusalém. E Babel tem o seu estilo de vida próprio, Jerusalém também tem o seu estilo de vida próprio de se viver. Então, quando você vai para o chamado de Abraão, quando Deus ele chama Abraão ali, ele faz uma promessa. E o mais interessante é que Abraão questiona,
Abraão precisa de evidências. Abraão, ele não sai cegamente. Ele precisa receber de Deus a certeza e a garantia. E a certeza e a garantia que Deus dá para Abraão é a seguinte: ele manda Abraão partir uns animais no meio, que era algo comum da época, quando era para ser feito um acordo. E Deus passa por cima daqueles animais, querendo dizer o seguinte: se eu não cumprir o que eu estou prometendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E é só Deus quem passa por cima daqueles animais. Abraão fica dormindo nessa hora. É sério, Abraão adormece e aí ele sonha com isso acontecendo e quando ele vai ver foi o que Deus fez mesmo. Só que ele estava dormindo, ele não participou de Isso nada tá em do Gênesis, processo. pra galera que tá em Gênesis casa. capítulo, começando do 10. E esse episódio Aí, galera, vai pra do 12. Pra vocês acompanharem, então, Gênesis 10 até 12. Porque foi falado que a promessa veio antes do Sinai. Porque Isso. justamente Deus dá a promessa do descendente. Não é que ele dá a promessa ali exclusivamente para Abraão. Ele já tinha dado essa promessa para Adão. No entanto, que cada gestação de menino, a esperança é que de que era o naquela Messias. gestação fosse o Messias. Então, aquela promessa que já havia sido dada antes da fundação do mundo, ratificada com a entrada do pecado, agora, geração a geração, ela vai sendo relembrada, ela vai sendo... Sim, tanto é que uma curiosidade aqui, né? Quando Eva tem Caim, o nome de Caim significa mais ou menos aquele que veio cumprir a promessa, né? Que veio, o nome dele é meio que como adquirido. entendeu? E aí ela esperando que já era o Messias, né? E aí quando vem Abel, que não era o primogênito, Abel significa poeira, pó, neblina, nada. É a mesma palavra que Salomão usa para falar de vaidade. Interessante. Entendeu? Porque, não, Abel não vai ser o Messias, então ele não é nada. Então, o que a gente tem em mente é que a promessa, ela sempre existiu, a lei também sempre existiu, só que a promessa essa, né, que a gente está conversando aqui, ela é superior ao que a gente entende lá de lei do Sinai. Uhum. Ela é muito superior e ela é Né? superior. Porque sobre quando a todos gente os fala aspectos. sobre lei, Sim. já vem 10 mandamentos na Não, cabeça e a gente acha tal, que os então 10 essa lei é mandamentos- superior aos 10 mandamentos. A gente acha, e a gente foi levado a pensar assim, que os 10 mandamentos, eles são a perfeição da lei de Deus, no sentido de que eles são as manifestações máximas do caráter de Deus, e não são. Na verdade, os 10 mandamentos, se você fosse colocar num linguajar mais humano, é o ABC. É a alfabetização da pessoa. Então, com os 10 mandamentos, tu tá falando basicamente assim, olha, isso aqui é o mínimo que você precisa fazer para não destruir um ao outro. É só isso. Aí, Agora, a gente está dizendo aqui, então, pro nosso amigo que está acompanhando Contra a Cultura, de que os 10 mandamentos, então, já era. É isso que a gente está querendo os 10 dizer? mandamentos não já era, porque nós precisamos de freio. E a lei, uma das funções da lei é refrear. Ou seja, eles não foram anulados. Não, eles nem podem ser anulados. Mas a questão é a seguinte, que o Isaac está pondo aqui. Nós não podemos ignorar o contexto que os 10 mandamentos foram dados. Um povo que estava saindo do Egito completamente desumanizado. Uhum. Então, como é que Deus vai pegar um povo E desdivinizado. desumanizado? Exatamente, porque isso é o que Êxodo 5 mostra. Moisés tem que ir até Faraó e dizer assim, ó, deixa eu levar o povo para eles adorarem, para eles relembrarem como é que é o negócio, porque eles não sabem mais. Uhum. Então, assim, Deus ele precisava reeducar o seu povo. Então, nesse processo didático de Deus de reeducação, eu vou descrever para vocês minuciosamente o que eu quero, para vocês voltarem a entender o que é ser gente, porque vocês não sabem mais o que é ser gente. Vocês foram tratados como animais, então vocês só sabem se comportar assim. Ó, vocês cresceram há 400 anos, isso é questionável, esse período de tempo aí, temos explicações, mas enfim. Vocês ficaram tantos anos aí, tipo, adorando tudo quanto é tipo de Deus, e esses deuses, eles só decepcionam vocês, porque eles não entregam o que eles prometem. Vocês estão trabalhando aí, tipo, 24/7, sem um descanso. Vocês precisam aprender a descansar. Porque vocês precisam entender que não é o braço de vocês que produz sua riqueza, sua bênção, seu sustento. Vocês estão acostumados com uma sociedade onde o mais forte toma do mais fraco. Não pegue o que não é de vocês. Entendeu? Vocês estão acostumados com uma sociedade que faz tudo para si mesma. Vocês precisam começar a entender que vocês não vivem só para vocês. Vocês não são o centro das atenções. Isso. Então, o que Paulo tá falando aqui? A lei ela foi acrescentada no sentido de que, né, você bem falou, ela foi adicionada à promessa, não para substituir a promessa, Ou porque a promessa seja falha e não seja suficiente. mas como medida de proteção, no sentido de que ela vai nos revelar, e a gente vai falar um pouco disso no episódio que vem, né? Fica aí o spoiler, né, o teaser, mas ela foi acrescentada para mostrar pra gente o quanto a gente é carente dessa promessa, porque o povo ali, 430 anos depois, havia esquecido a promessa. Entendeu? Então a lei ela vai falar assim, olha,
tá vendo como é que é a situação de vocês? Então, nessa situação, vocês precisam voltar para a promessa. E olha que interessante, né? Quando Deus chama Abraão, quando a Mayara descreveu, ele não passa mandamentos para Abraão. Ele não fala, Abraão, você não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, entendeu? Sabe o que ele fala para Abraão? Qual é o mandamento de Deus para Abraão? Anda na minha presença e seja perfeito. Porque eu vou te ensinar. Ou seja, nós temos o que nos salva de fato é a crer, promessa. Exatamente, é crer no sacrifício de Jesus, nessa promessa que ele me salva, ele me salva. Eu crendo em Jesus, sim, isso me salva. Agora, a lei existe, ela não é anulada porque é a lei que revela quem eu sou diante de Deus. Exatamente. Como a lei me revela quem eu sou, ela também vai me mostrar do que eu preciso. Ela mesma não vai poder resolver o meu problema porque por ela eu tenho que morrer. Ou seja, ela exige a minha morte. Então a lei de Deus ela é tão perfeita e ela é tão imutável que ela requer a morte do pecador. Mas Jesus já porque... fez isso no nosso lugar. Ô, Bianca, e a gente pensa só em termos de punição. Uhum. Não, a lei exige a minha morte por quê? Porque eu fiz errado. Sim. Não, a lei exige a sua morte porque o ecossistema chamado divindade, ele criou tudo para ser um ecossistema perfeito de cooperação e de amor mútuo. E se aparece um organismo vivo que só pensa nele mesmo e começa a destruir os outros organismos para sua própria sobrevivência, ele precisa ser destruído. Ele precisa ser destruído porque ele se torna um vírus. Então o corpo, as células do corpo, elas vão combater o antivírus ali, eles vão combater esse vírus. Então, por que a lei de Deus exige a morte do pecador? Porque o pecador é uma ameaça ao bem-estar de todo o universo. Entendeu? Então não é tipo assim, discordou de mim, vou te matar. Não, é que se você discordar de mim, isso vai te levar a fazer o quê? A matar as pessoas, a roubar as pessoas, a injustiçar as pessoas. Você vai perverter todo o ecossistema. Então, a lei ela é basicamente acrescentada para mostrar pra gente o resultado de uma vida sem Deus. Porque se alguém precisa me lembrar que eu não posso matar, se eu preciso ser lembrado que eu não posso matar, é porque eu tô muito depravado. Tô muito para além de Magnar. Então, quando Deus chama Abraão, ele fala, anda na minha presença e seja perfeito. E o interessante disso, que poucas pessoas notam, é que quando o pessoal sai lá do Éden, quando o pessoal sai lá e fica ao pé do Sinai, Deus ele fala pro povo se purificar durante algum tempo ali, porque ele mesmo vai aparecer diante do povo e vai falar com o povo à sua vontade. Mas aí o que acontece? Deus entra, começa a falar com o povo e o povo fica aterrorizadíssimo. Eles ficam com medo da presença de Deus. E aí eles viram para Moisés e falaram assim, Moisés, nós estamos com medo de que vamos morrer se Deus continuar falando conosco. Então o que a gente faz? Vai você falar com ele, descobre o que ele quer e vem falar com a gente. Ou seja, fala tu o que Deus quer e a gente vai obedecer. Então, o povo está diante de um Deus que quer um relacionamento, mas o povo vira para Deus e fala assim, não queremos um relacionamento, queremos regras. Entendeu? É por isso que a lei é acrescentada. Deus, para Abraão, fala assim, eu quero de você um relacionamento. E nesse relacionamento, quando você estiver diante de uma situação onde você vai querer salvar sua própria vida, sacrificando o teu casamento, por exemplo, eu vou te mostrar o que acontece. E aí, nesse relacionamento, a gente vai se consertando, né? Mas o povo não queria. O povo manda o que a gente vai fazer lá e a gente faz. Mas em toda a história da religião judaica, o povo sempre vai falhar miseravelmente em cumprir essas regras. E isso só mostra a nossa necessidade da mudança e da promessa. Então é por isso que Paulo vai falar o tempo todo aqui. Se a herança depende da lei, ela não depende mais da promessa. Mas Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Ou seja, se ela dependesse de uma obediência da lei, quando foi que a gente conseguiu fazer isso? Entendeu? Então, antes do Sinai, havia Abraão lá atrás, lá em Gênesis 12, se relacionando com Deus e aprendendo a desenvolver uma fé, um relacionamento. Portanto, a promessa, que é o Antiguíssimo Testamento, vai se tornar depois o Novo Testamento em Cristo na cruz. E a gente fala do povo de Israel, mas isso se estende até hoje, né, Mayara? Se estende, infelizmente, né? Mas o que a Bíblia vem mostrar para nós é que a forma que Deus escolheu salvar o ser humano sempre foi e sempre será por meio da sua graça. Graça é a sua benevolência, a sua generosidade, é a sua disposição em ser generoso para quem não merece. Ou seja, por mais que eu tente guardar todos os mandamentos, por mais que eu tente ali fazer qualquer coisa pelo meu esforço, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque assim, dizer que eu vou guardar os mandamentos significa que não é algo natural em mim. Porque se eu preciso de um esforço para fazer algo que deveria ser a minha própria natureza, mostra que a minha natureza está errada. Porque assim, não, eu vou fazer um pacto aqui com Deus de não matar mais.
Tá, mas você foi criado pra não matar. Ou mentir mais. Você foi criado Ou não pra não enganar as mentir mais. pessoas, pra promover sua verdade, pra ajudar as pessoas a viverem bem. Se eu preciso de um lembrete de que eu preciso fazer essas coisas, isso só mostra o quê sobre mim? Então o fato de eu ter que me esforçar só mostra que como eu preciso de Cristo. Como eu preciso. Porque eu de só alguém. consigo viver assim, com Ele vivendo em mim. Ponto final no nosso episódio de hoje, cravado, hein, Dani? Bate aqui, ó. Aí, a gente é fera aqui no Contra a Cultura, viu? É difícil de fazer os dois pararem aqui de falar, né? Mas Mas brincadeira, imagina. Muito bacana estar com vocês aqui estudando sempre a palavra de Deus aqui no Contra a Cultura. A galera tem dado bastante feedbacks aqui. Continuem, viu? Através do nosso site novotempo.com/contracultura ou através do site também novotempo.com/rádio você pode mandar as suas mensagens, beleza? Posso esperar vocês semana que vem? Claro, Estaremos estaremos. Então, pronto. Semana que vem a gente tá junto de novo. Até lá.